Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos continuar com a nossa série de exposições na epístola aos Coríntios. Nós estamos Nós vamos estudar hoje o capítulo 5. Hoje Paulo vai tratar do problema da imoralidade na igreja, da impureza, que ele vai fazer uma repreensão aos cristãos, que estavam ali e nem lamentava o fato que estava ocorrendo na igreja. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho um traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os ímpios, com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito havei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Até aí, vamos orar e pedir ao Senhor iluminação. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti em busca de iluminação nessa noite. Por favor, ó Deus, nos ilumine de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra, ó Deus. Que essa palavra ela possa entrar no nosso coração e frutificar. Que os nossos desejos malignos, que os nossos pensamentos malignos, Senhor, que a nossa atitude, que o nosso proceder maligno seja reprovado diante da Sua palavra. Que essa palavra possa trazer verdadeiramente arrependimento, que o Espírito Santo possa agir através dessa palavra, trazendo arrependimento sincero aos nossos corações. Senhor, eu te rogo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me use mais uma vez para que eu possa, com intrepidez, Senhor, anunciar a Sua palavra. Porque eu bem sei que eu nada sou, Senhor, mas confiando apenas no Senhor Jesus, nos Seus méritos, no Seu Espírito, é que eu estou aqui, ó Deus, para anunciar a Sua palavra. Eu sei, Senhor, e nessa confiança que eu venho a Ti, te pedir, te suplicar, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor me concedesse a graça, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale para o seu povo, para que todos possam ouvir a Sua palavra. Eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Paulo vai tratar hoje de mais um problema que estava havendo na igreja, e eu acredito que um dos piores problemas, que era a cegueira causada pela soberba, pelo egoísmo, pelo achar que era e, na verdade, não era, pelo orgulho exagerado. Paulo ele trata aqui de um caso de imoralidade que estava havendo na igreja. E esse caso de imoralidade ele era tão terrível que nem entre os gentios havia. A igreja estava aceitando algo tão horrível, algo tão feio, algo tão baixo nível, que nem quem não era da igreja não aceitava. E a igreja estava aceitando. E Paulo vai dizer por que eles estavam aceitando. E Paulo diz que é por causa da soberba. Vocês estão tão ensoberbecidos que não lamentam um pecado tão feio que nem no mundo tem como esse.
Então, hoje nós vamos estudar acerca desse problema da imoralidade. Nós já estudamos acerca das divisões na igreja, né? Nós viemos lá do capítulo 1 até o capítulo 4, estudando acerca da divisão na igreja. Paulo leva 4 capítulos para tratar desse problema e nós achamos que é um dos piores problemas. Por isso que Paulo demora tanto tempo para tratar, que é as divisões. Uma igreja dividida, uma casa dividida não prospera. Não é o propósito de Deus para que a igreja seja dividida. Cristo até dá um novo mandamento para a igreja. A vontade de Deus para a igreja, a vontade de Jesus para a igreja é que ela ame, que os irmãos amem uns aos outros como Cristo os amou. E isso chega a ponto de ser comparado com o amor de Cristo, o amor sacrificial. O irmão deve amar o outro a ponto de morrer por ele. Então, quando há divisão na igreja, quebra esse mandamento. Então, Paulo usa 4 capítulos para tratar desse problema, que é o problema da divisão. E Paulo conclui o problema da divisão no final do verso 4, do capítulo 4, no verso 20, ele diz, a conclusão de Paulo é simples, ele diz, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. A conclusão de tudo, por que estava tendo a divisão, era justamente porque eles estavam focando na palavra, estavam focando na retórica, estavam focando na forma de falar dos pregadores e estava deixando o poder de lado, que era a prática. Eles ouviam e falavam muito bem, mas eles não viviam. E a conclusão de Paulo para o problema da divisão é que vocês precisam viver, porque o poder do reino de Deus está no praticar a palavra de Deus. E eles estavam focando no ouvir, né? Eu sou de Apolo porque Apolo prega melhor do que todo mundo. Eu sou de Paulo porque Paulo fala isso. Eu sou de fulano de tal porque eles estavam focando na palavra, estavam focando no errado. E Paulo fala, não, o reino de Deus não consiste em palavras. O reino de Deus não consiste em sublimidade de palavras, em linguagem persuasiva. O reino de Deus não consiste na forma que o pregador prega. O reino de Deus não é o melhor pregador, não é o pregador que prega melhor. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é vida, o reino de Deus é prática. Não adianta a pessoa pregar da melhor forma possível se vocês não viverem o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão aprendendo. Então a conclusão para o problema da divisão é esse. Não foca em coisas secundárias, foque no poder. O reino de Deus tem um poder. Qual que é o poder do reino de Deus? É a prática. Nós precisamos praticar o que nós ouvimos, nós precisamos viver o que nós praticamos, senão nós vamos nos ensoberbecer como a igreja de Coríntios. Hoje nós veremos o caso da imoralidade que havia na igreja de Coríntios e Paulo vai tratar desse assunto aqui no capítulo 5. Aqui Paulo ele vai fazer uma repreensão à igreja por causa da soberba deles. Paulo repreende eles por causa da sua soberba que estava cegando os seus olhos, a tal ponto deles nem lamentarem o quão perverso era aquele pecado, eles estavam passando de largo para o pecado. E ele vai exortá-los a abandonar o velho fermento. Abandone o pecado, deixe o pecado, vocês são nova criatura, vocês agora celebram a festa com os pães asmos, que representa o pecado, o fermento representava o pecado, e os pães asmos eram os pães sem fermentos, né, que representava, tira fora o pecado, é isso que o Cordeiro Pascal significa. Cristo foi imolado para nos livrar do velho fermento. Então Paulo vai fazer essa exortação a eles. E nós vemos algumas lições importantes, alguns pontos importantes nesse capítulo. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para a cegueira produzida pelo orgulho e pela soberba. Nós vemos aqui que há uma cegueira da parte da igreja produzida pela soberba. E esse é um ponto extremamente importante, eu tenho tocado muito nessa tecla, justamente por causa disso. A cegueira, a soberba, ela cega a pessoa. Eles estavam tão ensoberbecidos, eles achavam que eles eram tão santos, que eles estavam cegos, eles não conseguiam lamentar, eles não conseguiam ver o quanto que eles eram pecadores, o quanto que eles estavam diante de Deus. O principal problema é justamente esse, quando a pessoa se ensoberbece demais, ela não consegue ver, ela se torna cega espiritualmente. E é isso que nós vemos aqui exatamente nos versos 1 e verso 2. Paulo diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Olha para você ver o termo, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios.
Ou seja, havia na igreja pecado. E pecado tal que nem os gentios eram o povo que não fazia parte do povo de Deus, era o povo excluído, era o povo ímpio. E nem os gentios estavam cometendo imoralidade tal como havia ali dentro da igreja. Então o cenário era terrível, era cegueira total. Quanto maior a soberba, quanto maior o orgulho da pessoa, da igreja, maior a cegueira espiritual. Nós nos deparamos com pessoas, com irmãos que estão tão ensoberbecidos, achando que são tão santos, que não conseguem olhar para si mesmo e ver o quanto que eles estão no caminho errado, o quanto que eles estão distante de Deus. Esse era o problema da igreja. Aí Paulo vai expor qual que era o pecado. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui, o que ele está dizendo aqui é que havia um homem na igreja que possuía a própria madrasta, que dividia a mulher com seu próprio pai. Isso era algo terrível, né? Até nos dias de hoje é algo terrível. E Paulo fala que esse é um pecado que não se via nem entre os gentios, nem entre aqueles que não são do povo de Deus, nem entre aqueles que são os ímpios. Nem entre os ímpios há um pecado como esse, e vocês estão tolerando isso dentro da igreja. No verso 2, Paulo vai dizer qual que era o motivo deles estarem deles estarem suportando, né? Aceitando aquele pecado ali dentro da igreja. Ele diz, e contudo andais vós tão ensoberbecidos que não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Vocês andam tão ensoberbecidos que nem lamentou isso. Sabe quando a igreja, a pessoa está tão ensoberbecida, achando que ela é tão santa que ela nem lamenta o pecado, né? Ela passa de largo para o pecado. A pessoa virar as costas para o pecado, não é que ela é boazinha, eu não vou expor o pecado do próximo, não, é soberba. A igreja estava tão ensoberbecida que ela fingia de conta que não estava acontecendo nada. Estava cega, não conseguia ver, não percebia aquilo. Eles andavam tão ensoberbecidos que não lamentavam. A soberba não permitia que eles lamentassem. Eles estavam cegos espirituais, não chegaram a lamentar. E Paulo fala, vocês não lamentaram para tirar esse malfeitor do vosso meio. Essa pessoa deveria ser expulsa da igreja para nunca mais entrar na igreja. E ele vai falar lá no final, ele diz, expulsais de entre vós o malfeitor. Era dessa maneira que a igreja deveria se portar diante dessa situação. No entanto, eles estavam tão ensoberbecidos que não conseguiam ver, que não conseguiam nem lamentar para que aquele homem fosse tirado. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos. A soberba, o orgulho, ele causa cegueira. A pessoa não consegue ver porque ela é orgulhosa, ela não quebranta o coração, ela tem um coração duro, ela insiste, que ela está certa, que ela é elevada, que ela é santa, porque não faz tais e tais coisas, mas quando é que na verdade ela é cega. É o que Paulo diz, não lamenta o pecado, não consegue ver. Então nós precisamos, né, como Paulo diz, voltar a nos humilhar diante de Deus. O segundo ponto que nós vemos aqui é o dever da igreja com relação à disciplina espiritual. A igreja ela tem um dever de disciplinar espiritualmente os membros. E nós vemos isso aí do verso 3 ao verso 5. Paulo diz que eles andavam tão ensoberbecidos e não lamentava um pecado tão escabroso daquilo na igreja, né? Era uma coisa horrível. A igreja se prostrar indiferente para com o pecado como aquele. E Paulo diz, vocês andam tão indiferentes para com isso que vocês não lamentassem. Para quê? Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então a disciplina espiritual, ela já começa aí no final do verso 2. O malfeitor, ele deve ser tirado. Quem praticou tamanho pecado deve ser tirado do vosso meio. Ele continua, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui o que Paulo está cobrando da igreja é disciplina espiritual, que é uma das partes mais difíceis na igreja.
Paulo está cobrando aqui que a igreja deve se posicionar de maneira que ela venha disciplinar os seus membros. Ela estava suportando, né, um homem que estava cometendo tal ultraje ali dentro da igreja, imoralidade tal, e ela não se posicionava a ponto de disciplinar esse homem. A disciplina, ela é bíblica, né? Ela nos diz aqui, o Senhor Jesus, lá em Mateus 18, ele vai nos falar acerca da disciplina bíblica. Nós vamos ver rapidamente, deixa aberto aí, não fecha, coloca o dedo aí para marcar e vamos lá em Mateus capítulo 18, Mateus 18, nos fala acerca da disciplina. Jesus vai ensinar como que a disciplina deve ser feita na igreja. E a disciplina na igreja, ela é tão séria que é caso de expulsão. Não é o que nós vemos hoje. Fulano pecou, o pastor coloca lá no final da igreja, senta no banco dos envergonhados, coloca no banco aqui, tira de fazer, proíbe de exercer tal função, proíbe de ajudar na igreja, coloca no banco da vergonha lá na frente da igreja, coloca um chapéu de vergonha. Não é assim que é a disciplina. A disciplina bíblica que nós vemos, ela é tão séria que é um caso de expulsar. É caso de expulsão da igreja. É caso de expulsão da igreja. Jesus vai ensinar como a disciplina deve ser exercida. Ele diz no verso 15, Mateus 18, verso 15, diz assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Então, aqui é o caso, o irmão vem e peca contra você. E você vai e diz para ele, você pecou contra mim, você pecou nessa situação, né? Você fez isso não é bom aos olhos de Deus. Se ele te ouvir, ganhaste a seu irmão. Se ele se arrepender, você ganhou uma alma. Se você vê o irmão pecando e vai e adverte ele, e ele se arrepende, você ganhou uma alma. Ele continuou, verso 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja estabelecida. Então, se o irmão peca contra você e você vai falar com ele e ele acha que ele não está errado e não te dá ouvidos, não se arrepende, você vai e chama mais 2 ou 3 pessoas, para que pela 2 ou 3 testemunhas a questão seja resolvida. Se pela palavra de 3 testemunhas, você e mais 2 pessoas, essa pessoa ainda não entender e não se arrepender dos seus pecados, aí ele diz, verso 17, ó, e se ele não os atender, cadê isso mesmo, e se ele não os atender, diz à igreja, aí você vai comunicar para toda a igreja, diz à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí Jesus fala, se ele não ouve você, se ele não ouviu as testemunhas, e se ele não ouviu a igreja, se a igreja chegou para ele e falou, você está errado nisso, e você não ouvir, Jesus fala, você deve considerar ele como gentil e publicano, ou seja, excluído, é expulsão. Gentil e publicano é aquele que não faz parte da igreja de Cristo. Ele diz, ó, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quando você considera uma pessoa como gentil e publicano, você está desligando. A igreja, ela tem esse poder, tem o poder de ligar e desligar. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo e ela vem pela fé ao Senhor Jesus Cristo, ela está sendo ligada. Mas se ela se há uma pessoa na igreja que se encontra nessa posição de pecado e a igreja e as testemunhas advertem ela não se arrepende, ela é irredutível no seu pecado, essa pessoa ela vai ser desligada. Se ela for expulsa da igreja, ela vai ser desligada. É o que Paulo fala. Ele deve ser entregue a Satanás, deve ser expulso da igreja. Ele deve ser expulso da igreja, ele deve ser desligado da igreja. Ele continua, em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Nós usamos esse versículo para falar que nem Nicodemo fala de reunião fracassada, né? Você convida todo mundo para ir numa reunião, só vai 1 ou 2 pessoas. Aí você, para justificar que não foi ninguém, você fala onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele estará no meio. Mas esse versículo aqui está falando da disciplina espiritual. Né? Você chamou e foi 2 pessoas reunidas no nome do Senhor, aquela pessoa não se arrependeu e não teve jeito, aquela pessoa foi expulsa.
da igreja, foi expulsa, e Cristo estava ali com aquelas pessoas para expulsar. É como Paulo fala, reunidos vós, o meu espírito em nome do Senhor Jesus Cristo, e expulsa esse homem, entrega esse homem a Satanás para que ele seja destruído. É o que nós vemos lá no capítulo 15. É o que Paulo diz, no verso 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no último dia. Só que aqui, Paulo acrescenta uma causa, né? Ele deve ser reunido, vós, o meu espírito em nome do Senhor, entregue a Satanás. Para quê? A fim de que o espírito seja salvo no último dia. O que Paulo está dizendo aqui é que esse homem ele deveria ser expulso da igreja, entregue a Satanás, excluído da igreja, para que ele pudesse ver, né, que ele foi desligado, que ele estava sozinho, para que Satanás pudesse humilhar ele lá fora, para que o corpo pudesse ser destruído, a fim de que ele viesse a se arrepender lá no último dia. O que Paulo está ensinando aqui é que a disciplina ela funciona. Esse homem ele podia ser expulso, né, entregue a Satanás, expulso da igreja, expulso dos membros, para que um dia, lá no final, né, depois de muito sofrer lá fora, ele pudesse ser salvo, chegar ao verdadeiro arrependimento. Ele não se arrependeu pela sua palavra, ele não se arrependeu pelas duas testemunhas, ele não se arrependeu pela igreja, entregue a Satanás para a destruição, quem sabe? Aí expulsa esse homem da igreja. Então, Paulo está cobrando aqui da igreja disciplina espiritual. A igreja deve disciplinar os seus membros. E a disciplina aqui é séria, não é colocar no banco da vergonha. Não é colocar. E é difícil, a parte mais difícil da igreja é a disciplina. Né? Como é que você, nós que gostamos tanto das pessoas, né, chegar para uma pessoa para falar com ela, você está fazendo isso e isso é errado, né? Você precisa se arrepender. Se aquela pessoa não ouvir, você chama mais duas pessoas, você comunica, não é fofoca não, tá? Fulano de tal está fazendo isso e isso, pecou contra mim nisso e nisso. Vamos lá para você também falar com ele, para ver se ele se arrepende. Comunicou para aquelas 2 ou 3 pessoas, foram todo mundo lá e falou, realmente está errado. Os 3 concordam que ele está errado. Cristo está no meio dele, não tiver 1 ou 2 no meu nome, nós viemos no nome de Cristo, então Cristo está no nosso meio, você está errado. Mesmo assim, ele não ouvir, comunica toda a igreja e torna o caso público, né? Chega na frente da igreja e fala, fulano pecou nisso e naquilo. E ele não quer se arrepender. Aí toda a igreja concorda no mesmo parecer, fulano não se arrependeu, entregue a Satanás. Então, Paulo cobra isso da igreja, né? Ele diz, vós andais tão ensoberbecidos que não chegaram a se lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Nós vamos ver no verso 2. Tirai do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então esse homem deveria ser expulso. Paulo fala da disciplina espiritual. A igreja ela tem o dever de disciplinar seus membros. E a igreja estava tão ensoberbecida que ela não chegou a lamentar. Ela não chegou a lamentar. A disciplina espiritual ela é tão séria que ela deve ser aplicada, em último caso, é o caso de expulsão. Né? A disciplina é tão séria que é caso de expulsão. Não tem negócio de banco da vergonha, né? Sentar no último lugar, sentar no banco da vergonha, ser tirado de tal e de tal coisa. A disciplina funciona, né? Nós vemos que ela sempre funciona com os filhos, funciona de todas as formas. Terceiro ponto que nós vemos aqui é a figura do fermento que Paulo fala. Paulo fala por que esse homem deve ser expulso da igreja? Por que esse malfeitor deve ser expulso da igreja? Porque esse malfeitor, ele é como fermento no meio da massa. Quando você pega o fermento e coloca ele na massa de pão, você percebe que o fermento ele leveda toda a massa, ele faz toda a massa inchar. Esse homem ali na igreja era como fermento e percebe que o fermento ele é posto em pouca quantidade. Você coloca uma pequena colher de fermento na massa, ele faz toda a massa inchar. Era como esse homem. Se esse homem ficasse na igreja cometendo todo esse pecado, nesse pecado, ninguém questionasse nada, ele ia
dar margem para que os outros membros da igreja também cometessem o mesmo pecado. Por que fulano pode fazer isso e eu não posso? A disciplina é justamente isso, para que um pouco de fermento não venha levedar toda a massa. Para que uma maçã podre não venha contaminar todas as outras. Porque se uma maçã podre ficar no cesto, ela contamina todas as outras. É por isso que Paulo fala, vocês devem expulsar esse malfeitor para que ele não venha contaminar os outros. Porque o irmão poderia falar, olha lá como é que fulano vive em pecado. Eu também posso viver. Então esse ia cada vez mais se proliferando. Ele diz aí, ó, não é boa a vossa jactância. Paulo fala para a igreja dos Coríntios. Paulo vai para a igreja de Coríntios e diz, não é boa a vossa jactância. Jactância é orgulho, ignorância, arrogância. E eles eram exatamente assim, eles eram orgulhosos, eles eram arrogantes, soberbos. Eles achavam que eles eram os melhores, que estavam fartos, né? Nós estamos cheios, não precisamos de mais nada, estamos ricos, nós somos reis. Era dessa maneira que a igreja se considerava. Paulo fala, não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância. Aí ele diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Vocês não sabem que um pouco só de fermento que vocês colocam na massa, ela faz toda a massa inchar? Vocês não sabem que se esse homem permanecer aí dentro, se esse malfeitor permanecer aí dentro desses pecados que ele está cometendo, ele vai contaminar toda a igreja? É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, lançai fora o velho fermento, lance fora de vós o pecado, lance fora o velho fermento, expulse esse homem daí de dentro, lance fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. A igreja não pode ter fermento. Não pode haver fermento no povo de Deus, não pode haver fermento nas nossas vidas, não pode haver fermento, nós somos nova massa. Cristo nos comprou e nos fez nova massa, nossa nova criatura, nós somos nova criatura, não pode haver fermento em nós. Nós não podemos ser uma massa levedada é aquela cheia de pecado. Nós somos nova massa, nós somos como os asmos. Aquele pão, né, que não é muito inchado, é fininho, mas é daquela maneira que o Senhor quer. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato. Paulo fala, vocês são de fato uma nova massa, porque Cristo já vos lavou, Cristo já tirou o fermento, Cristo já pagou pelos vossos pecados, sem fermentos, pois também Cristo, olha aí porque que nós devemos ser sem fermento, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, Cristo morreu pelos nossos pecados, então nós não podemos suportar pecado, a igreja não pode suportar pecado, vocês não podem suportar pecado nas suas vidas e nem na vida da igreja. Por que nós não podemos suportar pecado? Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu por nós. E aqui ele usa a figura da Páscoa. A Páscoa foi instituída por Moisés, Deus deu ordem a Moisés para que Moisés instituísse ela no final da última praga do Egito. E aquele cordeiro ele era morto e a carne era comida para que o destruidor não matasse os primogênitos. E nós sabemos que Cristo ele foi morto para que nós fôssemos livres dos nossos pecados. Então Cristo ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu para nos livrar do pecado. Ele morreu para nos livrar do pecado. E Paulo diz, por isso celebramos a festa. Por isso nós devemos comemorar, né, igual nós comemoramos a ceia, que nós devemos celebrar. A Páscoa era uma grande festa, durava 7 dias e todo o povo reunia para comer a Páscoa, era uma grande festa. E Paulo fala que nós devemos celebrar essa festa, a festa da morte e ressurreição de Cristo, nos livrando do pecado, não com o velho fermento, não em pecado. Nós devemos nos alegrar em Cristo, não em pecado. Ele diz, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Sim, e sim com os asmos da sinceridade. Ele diz o que é os asmos, né? O que é a massa sem fermento, a sinceridade e a verdade. Então esse aqui é o terceiro ponto que nós vemos, né? Que Paulo vai nos mostrar, vai chamar o povo a abandonar os seus pecados, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi morto, já foi imolado, Cristo morreu pelos nossos pecados, então nós não podemos viver no pecado. Aquele que vive no pecado e diz crer em Cristo, ele está pisando, está calcando, está blasfemando do Filho de Deus. Então abandone os vossos pecados. Paulo está chamando a igreja a abandonar os nossos pecados, é o que nós devemos ver. Paulo está dizendo, olhe para a sua vida, igreja. Olhe para a sua vida, irmãos. Vocês estão tão ensubebecidos que vocês não estão conseguindo ver. Faça um esforço.
Se humilhe diante de Deus, como o Tiago fala, se humilhe diante de Deus, converta o riso em choro. Talvez você esteja rindo demais, achando que está tudo bem. Talvez você esteja sorrindo demais, achando que você está lá no céu já, que você chegou primeiro que todo mundo e que não cabe mais ninguém. Talvez você está achando que você é o único que é digno, né? Que você é melhor do que todos os outros. Talvez você esteja sem fermento. Talvez você esteja cheio de fermento. E Paulo fala, olha para a sua vida, como que está a sua vida? Abandone o velho fermento, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Celebre a festa, não com o velho fermento, não continue vivendo no pecado, mas com os asmos. Viva uma vida sem pecado, uma vida santa e reta para o Senhor, porque é assim que Ele se agrada. Quarto ponto que nós vemos aqui, que Paulo vai nos ensinar, é a posição da igreja com relação ao falso irmão. Paulo fala que a igreja ela deve se posicionar de tal maneira com um falso crente que ele não deve nem comer com ele. Você não deve nem ir na casa dele no domingo para comer com ele, alguma coisa desse tipo. Ele diz aí no verso 19, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Então Paulo já havia escrito. Nós estamos na primeira epístola, mas Paulo já havia escrito uma outra epístola. Porque ele diz, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Aí ele vai dizer quem são esses impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo. Paulo está falando que nós não devemos nos relacionar não com os ímpios, né, que são os impuros, aqueles que não aceitaram a Cristo. Os impuros desse mundo são os ímpios que estão aí fora. Refiro-me com isso não propriamente aos ímpios desse mundo, aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Paulo fala para que nós não nos relacionássemos com os impuros desse mundo, nós precisamos sair. Aí ele faz essa lista, né? Quem são esses impuros? São os avarentos. Aquela pessoa que ama o dinheiro, que ama as posses, que ama os bens, que ama aquilo que tem. Os roubadores, aquela pessoa que é desonesta, né, nos negócios. Aquela pessoa que toma posse de algo que é indevido em todos os aspectos. Os idólatras. Aí Paulo fala, nesse caso, para não se relacionar com esses impuros, vocês teriam que sair do mundo. Mas ele diz no verso 11, quem é esse impuro que a igreja, que os irmãos não devem se relacionar? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comeis. Paulo fala com aquele falso crente, que é aquele que se diz crente, que está na igreja, mas ele é tudo isso, ele é um falso crente. Com esse, nós não devemos nem comer. Não deve nem visitar, não deve nem ir na casa. Comer era uma coisa muito comum, né? Um convidava o outro para comer na festa. Não tinha televisão, não tinha internet, então alguém ainda ia na casa do outro para comer, conversar com ele, né? Colocou o papo em dia. Agora que tem internet, televisão, ninguém nem mal come, né? Mal come. Então Paulo fala com aquele que se diz irmão, mas é impuro, é avarento, ama o dinheiro, é idólatra, é maldizente, vive a falar mal da vida dos outros, é beberrão, bebedor de vinho, né? É viciado, é roubador, desonesto, com esse tal nem ainda comais. Então essa é a posição que Paulo fala como nós devemos lidar com o falso crente. Você não deve nem comer com ele. Aí ele diz, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Por que eu vou julgar os de fora se vocês não julgam nem os de dentro? Né? A igreja poderia olhar para os de fora e julgar, rapaz, quando está no pecado, vai para o inferno, faz isso, faz aquilo. Paulo fala, não tem moral nenhuma para julgar os de fora, porque vocês não estão julgando nem os de dentro. Vocês estão convivendo com pecado aí dentro. Que moral teria eu para julgar os de fora se nós não julgamos nem os de dentro? Você não julga nem os de dentro da igreja, vai querer julgar os de fora. Aí ele fala, os de fora, os que estão fora da igreja, Deus os julgará. Quem está fora da igreja, quem não pertence à igreja, os ímpios, Deus os julgará. Quem vai julgar eles é o Senhor. Aí ele diz, agora com os de dentro, não, os de dentro é diferente, os de dentro da igreja pode julgar. Expulsais, pois, de entre vós o malfeitor. O malfeitor deve sair, o malfeitor não pode ficar para contaminar a igreja. O malfeitor é o fermento. O malfeitor é o que há de mal, né? A maçã podre, é a ovelha negra, é o bode, é o joio.
O malfeitor não pode, o malfeitor tem que sair, expulsar, expor de entre vós o malfeitor. Tem muitas vezes, né, igual nós vemos na parábola, tem o joio, mas o joio está oculto, né, o joio não se manifesta. O joio está ali dentro da igreja, mas as obras do joio não é manifesta. Nós quase não conseguimos diferenciar entre o joio e o trigo. Mas nesse caso aqui, é algo que é claro para toda a igreja. É tão claro que ele poderia até contaminar várias pessoas. O joio, não. O que Paulo fala é que esse malfeitor ele deveria ser expulso. Expulsar de entre vós o malfeitor. Então aqui Paulo trata desse problema. Ele trata e nós aprendemos várias dessas lições. Né? Nós devemos nos abdicar, nós devemos deixar o velho fermento e buscar festejar com os asmos da sinceridade. Nós devemos orar para que o Senhor nos ajude, ter os nossos olhos sempre em Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que morreu, que foi imolado, para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Uma vez livre do pecado, para que de novo se sujeitar à escravidão do pecado? Se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós devemos ser livres. Se Cristo te libertou do pecado, por que novamente você volta às garras do pecado? Lute contra o pecado, vença o pecado e deixe o pecado. Viva para Deus, viva para Cristo. Não destrua, não perca, não desperdice a vida vivendo para si, vivendo na soberba, no orgulho. Quebrante o coração. Lições importantíssimas, um chamado à humildade. Tantas vezes nós nos orgulhamos, nós nos ensoberbecemos, achamos que somos mais, que somos melhores, que não aceitamos a repreensão, não aceitamos nada que o outro fala, e estamos tão ensoberbecidos que nem aceitamos a repreensão. O Senhor diz, não é assim, não é esse o caminho, arrependa-se das suas transgressões, arrependa dos seus pecados. Muitas vezes nós viramos as costas para o pecado do irmão. Ele está pecando e nós não temos coragem para advertir, para alertar. Nem para expor, né? Falar, vamos para lá falar com fulano de tal, expor desse pecado. Mas a palavra diz que nós devemos fazer isso, que nós devemos alertar para que esse irmão possa ser ganho, para que esse irmão possa se arrepender dos seus pecados. Muitas vezes nós convivemos com o pecado nas nossas vidas, né? Nós achamos que não tem problema, um pouquinho, né? Não faz mal, um tasquinho, uma colherzinha. Se eu colocar só um pouquinho de fermento nesse, eu sou alérgico a fermento, mas só uma colherzinha, uma gotinha, para que o pão não fique tão mirradinho, para que o pão possa ficar mais bonitinho, mais fofinho. Se eu colocar só um pouquinho de fermento aqui, será que dá certo para uma pessoa que tem alergia, para uma pessoa que não pode conviver? Nós sabemos que não, porque o fermento ele leveda toda a massa, ele contamina toda a massa, é por isso que ele deve ser tirado. É por isso que ele deve ser tirado das nossas vidas. E por fim que nós vemos é que nós não podemos nos associar com aquele que diz ser irmão, mas não é. Se você vê um irmão que diz ser crente, mas que vive uma vida totalmente dissoluta, uma vida no mundo, uma vida no pecado, né, que é impuro, né? O impuro aí é o impuro sexual, o impuro, aquela pessoa que não respeita o casamento, não respeita nada, a pessoa que é totalmente impura sexualmente falando, a pessoa que é adúltera, a pessoa que é fornicadora, né? A pessoa que é roubador, ladrão, mentiroso, malfeitor, etc e tal. Com esse nem sequer devemos comer. Não devemos associar com aquele que se diz irmão, mas não é. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus, Te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos concedeu, que nós ouvíssemos. Muito obrigado por esse mandamento. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por esse culto. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe para ouvir a Sua palavra conosco, Senhor. Que o Senhor abençoe todos eles, que o Senhor coloque a mão sobre todos eles, para que todos possam crer verdadeiramente, que todos possam olhar para si, Senhor, ser humildes, deixar a soberba, deixar o orgulho, deixar a arrogância. Que todos possam buscar o Senhor, que todos possam amar o Senhor de todo o coração, entender que o Senhor é a nossa maior alegria, o Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é a nossa maior honra, a nossa maior glória, ó Deus.
Eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos.